Olha, tem uma série que foi lançada do ano passado e está disponível lá no Star Plus, chamada The Old Man, que é uma série que mistura espionagem, ação e drama a um nível de quase perfeição. Essa série fala basicamente da trajetória de dois personagens, o Dan Chase e o Harold Harper. O Harold é um agente da CIA, enquanto o Dan Chase ele era um agente da CIA que acabou se rebelando. Só que o que torna essa história bastante interessante é justamente o passado desses dois personagens. Porque no passado, quando o Dan Chase quis sair da CIA, o Harold Harper acobertou essa saída e ainda ajudou ele como um soldado rebelde na guerra entre Afeganistão e União Soviética. O que acontece é que os anos se passam, a coisa fica por debaixo do tapete e muitos anos depois o Dan Chase volta a chamar a atenção e a CIA vai lá e chama o Harold Harper para tentar resolver essa questão justamente por conta dessa ligação que eles têm do passado e eles sabem que o Harold é o cara certo para conseguir pegar o Dan Chase, que é um agente super treinado e que conhece as estratégias da CIA justamente para não ser pego. E eu recomendo bastante essa série porque de fato é uma série muito boa e ela traz essa reflexão que também está de acordo com a palavra de Deus em relação ao nosso passado e os nossos erros. Porque é um comportamento muito comum do ser humano, quando faz alguma besteira, quando comete algum erro, quando comete algum crime, alguma falta, algum pecado, de alguma forma tentar jogar isso para debaixo do tapete para ninguém descobrir e se esquivar das consequências daquele erro, tanto diante dos homens e alguns até tentam fingir que escondem os seus erros diante de Deus. E mesmo que a gente faça um esforço descomunal para tentar esconder os nossos erros, e às vezes a gente até consegue esconder os nossos erros das pessoas, mas nós não conseguimos esconder os nossos erros de Deus. Por mais que a gente tente jogar a sujeira para debaixo do tapete, a onisciência de Deus conhece tudo que está debaixo do tapete. A palavra de Deus nos conta a história de Davi. Davi era rei de Israel e em um certo momento Davi comete uma besteira gigantesca. Ele acaba se encantando por uma mulher e essa mulher era casada. E mesmo sabendo que aquela mulher era casada, Davi chama ela para os aposentos reais, tem relações com ela e dessa relação, Batseba, que era essa mulher, acaba engravidando de Davi. E Davi fica desesperado, porque ele até conseguiria esconder que teve relações com Batseba, mas uma gravidez é impossível das pessoas não descobrirem. E nessa época, o esposo de Batseba fazia parte do exército de Israel e o exército de Israel estava em campanha, em outro país, em outro lugar. Então, obviamente, quando o marido dela voltasse para casa, ele ia saber que ela teve relações com outro homem, porque ele estava fora. Davi, então, vai bolar um plano tenebroso para tentar acobertar esse pecado. Ele pede para um mensageiro ir até o campo de batalha e chamar o marido de Batseba de volta para casa. E quando ele chega em Israel, ele vai direto ao castelo e Davi começa a jogar uma historinha para ele, perguntando como é que estava a batalha, estava todo mundo bem, como é que estava lá o general responsável. E depois que ele responde essas perguntas de Davi, Davi vai dizer o seguinte para ele: olha, você vai ter que voltar para o campo de batalha daqui uns dias, então nesse meio período, pode ir para casa, aproveita a sua mulher, relaxa um pouquinho e depois você volta para os seus ofícios. Querendo que o marido voltasse para casa, tivesse relações com a mulher e aí estaria justificado essa gravidez. O que acontece é que esse homem chamado Urias, ele se recusa a ir para casa. E ele vai dizer: os meus companheiros estão lá no campo de batalha, guerreando por Israel, sofrendo bastante, passando bastante perrengue, e eu não posso vir para Israel e simplesmente aproveitar a minha esposa e voltar para o campo de batalha depois como se nada tivesse acontecido. A primeira tentativa não deu certo. Davi então vai ter que bolar uma nova estratégia para tentar fazer Urias ir para casa. Nisso, Davi faz uma festa no castelo. E a estratégia de Davi era que Urias participasse da festa, comesse bastante, bebesse bastante e quando ele ficasse bêbado, já com a mente não tão no lugar, ele então fosse para casa. A festa acontece, Urias participa, come bastante, bebe bastante, mas ele não vai para casa. Alguns dias depois, chega o momento em que Urias tem que voltar para o campo de batalha. E nisso, Urias não foi para casa, então Davi fica desesperado. Como que eu vou fazer para ocultar o meu erro? E Davi, nessa hora, vai dar mais um passo em direção a um abismo moral. Antes de Urias voltar para o campo de batalha, Davi escreve uma carta. E ele vai dizer para Urias: Urias, volta para o campo de batalha, mas entrega essa carta aqui na mão do comandante. Você não pode abrir essa carta, você não pode ler o que está escrito nessa carta, você tem que entregar direto para ele. Nessa carta estava escrito para o comandante colocar Urias na linha de frente, para que Urias fosse morto. O que acontece é que Urias volta para o campo de batalha, entrega essa carta ao comandante e o comandante executa a ordem de Davi. Urias é colocado numa linha de frente, o restante da linha recua, deixa Urias sozinho e Urias é morto.
A esposa de Urias fica sabendo e depois do período do luto normal, Davi pega e traz Batseba para o castelo e, teoricamente, o plano de Davi foi um sucesso. E Davi segue a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, como eu falei antes, Deus conhece o que está debaixo do tapete. Deus, então, vai falar com um profeta que vivia em Israel naquela época, chamado Natã. E Natã se apresenta diante de Davi em nome de Deus e começa a contar de uma parábola, de que havia dois homens, uma pessoa que tinha muitas posses e um homem que tinha poucas posses, e uma dessas poucas posses era uma ovelhinha. E essa ovelhinha que esse homem simples tinha, ele tratava com tanto carinho, ele cuidava, ele alimentava, como se aquilo fosse algo precioso para ele. Nisso, o homem que tinha muitas posses recebe a visita de um viajante. E esse homem que tinha muitas posses, que tinha condição de fazer um banquete para esse amigo que estava de passagem visitando ele vai lá na casa desse homem simples, pega a única ovelhinha que ele tinha, que ele cuidava com tanto carinho, que era preciosa para ele, rapta essa ovelhinha e dá de comida para o viajante. Quando Davi escuta essa parábola, essa história, Davi fica tomado de uma ira muito grande. E ele vai dizer, essa pessoa que fez isso, ele é digno de morte. E o profeta, cheio do Espírito Santo, vai dizer para ele, pois esse homem é você. Naquele momento, Davi vê o seu plano perfeito ser desmantelado pelo próprio Deus. Mas Deus ainda assim deu uma chance para que Davi entendesse a gravidade daquilo que ele tinha feito e se arrependesse e se consertasse com ele. E Davi assim o fez. Davi se arrependeu genuinamente do que fez e achou lugar de misericórdia e arrependimento diante de Deus. E o próprio Jesus vai falar sobre isso em Lucas capítulo 12, versículo 2, onde ele vai dizer, virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. E em outra passagem, Lucas capítulo 8, versículo 17, Jesus vai dizer, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Não adianta vivermos nossa vida escondendo os nossos erros e acharmos que no final saímos por cima porque ninguém descobriu os planos maléficos que nós tramamos durante toda a nossa vida. Se nenhum dos homens descobrir aquilo que a gente coloca para debaixo do tapete, a gente tem que temer mais ainda, não o que os homens vão achar quando descobrirem isso, mas mesmo se os homens não descobrirem, o que Deus vai achar disso. E nessa série os personagens passam por essa mesma questão, porque ambos sabem de erros do passado que o outro cometeu. E dessa forma, um se torna uma ameaça para o outro. É claro que o chamado da Bíblia não é para a gente ficar 100% sem errar, sem pecar. Isso é impossível por ser humano, mesmo quando ele tem um encontro com Jesus. Mas o chamado da Bíblia é que a gente confesse os nossos pecados. Não por medo da exposição dos nossos erros e das consequências dos nossos erros, mas sim porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz e ele é poderoso para perdoar todos os pecados confessados e arrependidos. E nós precisamos entender a gravidade daquilo que fazemos, porque o pecado é uma ofensa contra Deus e precisamos ser purificados desse pecado. O chamado do cristão verdadeiro não é viver uma vida de aparências para os outros, não é viver uma vida escondendo aquilo que faz para os outros. Pelo contrário, a vida do verdadeiro cristão deve ser um livro aberto diante de Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento transparente, onde a gente expõe nossas fraquezas, falamos dos nossos erros, nos arrependemos dele e o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para nos perdoar. A palavra de Deus vai dizer que o que convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Então que a gente não viva uma vida de erros, de coisas erradas, acobertadas, jogadas para debaixo do tapete. Mas que o Espírito Santo nos convença a cada dia dos nossos erros e a gente se arrependa genuinamente, porque quando isso acontece, nós achamos e alcançamos misericórdia em Deus. Que Deus abençoe a sua vida.